Olá, eu sou Vanessa e hoje eu vim falar sobre uma ferramenta para banco de dados para data cleaning chamada DQ. Essa apresentação é para a aula de ferramentas para banco de dados do professor Casanova, na PUC-Rio. Primeiro vamos falar sobre a motivação desse trabalho. A qualidade dos dados impacta em todas as decisões de negócio. Isso porque, nos últimos anos, a criação de dados tem sido exponencial e, com isso, as decisões de negócio se dão através dessa análise desses dados, que trazem insights para o melhor caminho a se seguir. Com isso, a qualidade dos dados influencia diretamente a qualquer regra de negócio, seja boa ou ruim. Dados faltantes, errados e mal definidos podem levar a decisões erradas. E como observar a qualidade desses dados? Para falarmos de forma clara e prática sobre qualidade de dados, temos que pensar que testes de qualidade de dados são diferentes de testes em software. Para testes em software, seja unitário, de integração ou de sistema, temos tecnologias e metodologias bem definidas. Porém, quando falamos em testes de dados automatizados, temos alguns novos conceitos e também novas tecnologias que ainda vêm ganhando espaço nesse processo. Diferente dos testes de software, os dados nos testes temos como objetivo validar a qualidade da ingestão de dados, seja batch ou streaming, geração do profile dos dados para verificar a completude, a acurácia, valores, validação dos tipos de dados, seja estruturado, semi-estruturado, desestruturados, validação dos dados de usuário, entre outros. Buscando aplicar os conceitos de forma prática, a ideia é construir exemplos de teste de verificação usando a AWS DQ, que é uma ferramenta open source para ser executada junto com a Apache Spark. E agora vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta. A ferramenta que está bem divulgada nesses dois artigos, Automatic Large Scale Data Quality Verification e Unit Test Data with DQ. Esses dois artigos foram produzidos pelos pesquisadores da Amazon e eles descreveram bem essa ferramenta nesses dois artigos. Mas o que seria o DQ? O DQ é uma ferramenta para testes unitários em dados que possui suporte nativo para ser executado com Spark e seu core é todo construído na linguagem Scala. Ele mede a qualidade dos conjuntos de dados e isso pode ser totalmente escalável uma vez que ele trabalha em cima do Spark e o Spark é propriamente para isso, para usar dados escaláveis. Bom, essa é a configuração da arquitetura e quando a gente olha para essa configuração da arquitetura, a gente vê que o DQ ele recebe a ingestão de dados, então ele passa pelo Metric Computation, que é para calcular as métricas de qualidade dos dados, ou seja, estatísticas como integridade, máximo e correlação. Ele usa o DQ usa o Spark para ler fontes do Amazon AWS e para calcular as métricas por meio dos conjuntos. Depois ele passa pela verificação de restrição e também pelas sugestões de restrição. Na verificação de restrição, o usuário se concentra em definir um conjunto de restrições de qualidade de dados a serem verificados. O DQ se encarrega de derivar o conjunto necessário de métricas a serem calculadas. Também gera um relatório com a qualidade desses dados. Já a sugestão é porque você pode também definir as próprias restrições. O que acontece? Quando a pessoa utiliza o DQ, ela pode ou utilizar as regras já embutidas no sistema, já nativas, ou ela simplesmente pode programar as próprias regras. E com isso, a partir ou da programação ou das sugestões já existentes, o DQ exporta um reporte e também as métricas.
Bom, e como funciona o DQ? Ele fornece uma API declarativa que combina restrições de qualidade comuns em códigos de validação definido por usuário e, portanto, permite testes de unidade para dados. Ele permite que usuários declarem explícita e declarativamente suas expectativas sobre os dados que consomem ou que produzem. Além disso, a ferramenta permite também que os usuários automatizem o processo de validação de dados, integrando os testes aos pipelines de dados. Em caso de violação dos dados, pode ser colocado em quarentena e os engenheiros de dados podem ser notificados automaticamente. O propósito de DQ é testar a unidade dos dados para encontrar erros antecipadamente antes que os dados sejam alimentados para o sistema de consumo ou algoritmos de aprendizado de máquina. Essa é a partezinha que está incluída no escopo do DQ, que é o Data Quality Constraints, que eu já falei exibindo a arquitetura do DQ, que é as sugestões de restrição e as restrições, as verificações de restrições, que são, de forma geral, regras criadas ou não pelo usuário para observar em cima do conjunto de dados. Sendo que o conjunto de dados é toda vez que se observar o conjunto de dados, a gente observa a coluna do conjunto de dados. Bom, Profile é a execução de vários validadores genéricos de forma automática e em um conjunto de dados, gerando diversas métricas, como tamanho do dataset, tipo, média, mediana, etc. Analyzer são validadores mais gerais, para checar a completude e tamanho do dataset e essas coisas. E checks são validadores mais específicos, observando o range de possibilidades de uma variável, se é valor único, se é chave primária, entre outros. Bom, como foi dito, o DQ pode ser inserido em um pipeline já existente e, com isso, esse é um exemplo de uma arquitetura em DQ dentro de um data lake. O ideal, antes de se iniciar o processo de utilização do DQ, é montar uma arquitetura para ver se é passível de ser utilizado dentro daquela arquitetura. Bom, as constraints que estão disponíveis nativas do sistema DQ são essas. Por exemplo, se a coluna é completa, se precisa ser completa, se ela pode ter um mínimo possível de utilização, não precisa ser completa. Por exemplo, pode ser 80% completa, como ele diz. Se o valor é único, se é predicado, se satisfaz com algum outro predicado, o tamanho do dataset, se tem máximo, mínimo, mediana, o tipo de dado. Essas são as constraints já inseridas dentro da ferramenta. Como já foi dito, o usuário pode criar suas próprias restrições, entretanto, é necessário programar em Scala porque o DQ foi todo baseado na linguagem Scala, foi todo criado na linguagem Scala. A tabela 2 exibe as métricas possíveis de serem utilizadas dentro do DQ. Bom, temos métricas de completude para ver se existe alguma fração de missing dentro da coluna, a quantidade de elementos na coluna, o tipo de dado na coluna, o range, máximo, mínimo, as estatísticas possíveis, né? Além de poder fornecer um histograma, poder fornecer entropia, entre outros. Para caso de teste, foi utilizada uma tabela de clientes que estava inserido no MySQL, na página MySQL. Né? Para caso de uso, para um teste,
foi utilizada uma tabela de clientes e em SQL. Entretanto, o DQ aceita qualquer tipo de dados que possa ser formatado em DataFrame Spark. Para a instalação do DQ, foi primeiro instalado a linguagem Scala, foi primeiro instalado o Scala e depois o Spark, para por fim instalar o DQ. Bom, a primeira coisa que foi feita foi importar o leitor de SQL e, por fim, ler o conjunto de dados dentro do SQL. Foi printado o esquema da tabela, que essas são as colunas, né? Esses são os atributos da tabela. E aqui, nessa importação, é onde pedimos já ao DQ sugestões de restrições para a tabela. Então, aqui ele vai dizer quais as sugestões passíveis de serem aplicadas nas colunas que vamos observar de dentro da tabela. Então, observando, ele diz que para o endereço a gente pode aplicar se é completo, cidade se é nulo ou se é completo, para primeiro nome se é completo. E assim ele exibe todas as restrições possíveis dentro do ambiente DQ. Bom, como caso de uso, como continuando, a gente pede, depois dessas restrições, dessas sugestões de restrições, a gente pede uma métrica de todos os dados, né, que queremos observar. Por exemplo, queremos observar a coluna Customer Number. Então, pedimos tudo que é passível de ser aplicado de maneira estatística para observar essa coluna. A mesma coisa acontece com Credit Limits. Então, o DQ aparece, né, as métricas, a gente consegue observar todas as métricas utilizadas. Por fim, pedimos para inserir as restrições e observar exatamente a qualidade dos dados a partir das restrições definidas. Por exemplo, pedimos se é completo, se é único, se é não negativo. Então, o DQ ele aplica essas restrições e nos diz se acontece ou não esses casos de restrição naquela coluna. E aqui podemos observar que foram checados os dados e ele diz que se foi ou se não foi, se aconteceu ou não aconteceu. Por exemplo, a gente tem que quando o resultado é errado, quando a gente tem um error, isso significa que ele tem problema. Bom, podemos pedir para ele salvar o resultado, uma vez se a gente quiser observar ou o resultado unidade a unidade, ou também se quisermos observar num contexto mais global, só que não naquele momento. Obrigada.